Queridos, queria que vocês abrissem a Bíblia ou então nos acompanhassem aqui no telão. Efésios, o capítulo 5. Vou ler apenas 2 versículos. Eu quero mergulhar um pouquinho nesses 2 versículos, mas andar ali, acolá em outros textos da Bíblia, nesse tema, que o próprio texto vai dar a sugestão para a gente. Sede, pois, imitadores de Deus. Tema da nossa ministração hoje, sede, pois, imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse texto é tremendo e ele veio ao meu coração nesses dias. E quando a gente está na escala da ministração, a gente fica com vontade, muitos temas vêm ao nosso coração, o que falar, que palavra poderia ser mais importante nesse momento agora para a igreja. Então eu levanto a minha anteninha assim e espero que o meu coração seja alcançado por alguma coisa do Senhor. Eu fico ali pesquisando, lendo, observando, vem uma coisa, vem outra. E então esse versículo me saltou ao coração, ganhou meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você esse texto. Nós estamos num ano em que nós decidimos, os pastores, o pastor Renato, conversando, ele e o Max, como poderíamos dar um tema sobre o que edificar na igreja nesse ano. E creio que por vontade de Deus, o tema que veio aos nossos corações foi relacionamento. A importância do relacionamento e a expressão do Novo Testamento que demonstra mais claramente essa intenção de Deus é a expressão uns aos outros. Na oportunidade passada que eu ministrei aqui na igreja, eu preguei sobre o princípio da amizade. E nessa noite, eu também quero falar sobre relacionamento. O relacionamento de Deus conosco, sendo o padrão que Ele deseja, de ver essa relação que Ele tem conosco, com as pessoas, com a humanidade, não com o seu povo, mas com a humanidade. Porque se você prestar bem atenção, a intenção de Deus engloba todas as pessoas, porque Deus ama indistintamente todas as pessoas de igual modo. Deus não me ama mais do que ama qualquer um outro homem, por mais que eu seja dedicado a Deus, por mais que uma pessoa seja dedicada a Deus, por mais que uma pessoa demonstre fervor, amor, nessa relação com Deus, respeito, obediência, esta pessoa não recebe créditos de amor maior do que aquela pessoa que sequer conhece ou acredita em Deus. Mesmo esta pessoa que não acredita na existência de Deus, ou se acredita, não deseja, não quer, repudia, enoja, tem ódio de Deus, tem aversão a Deus, essa pessoa não é menos amada. Porque todos nós viemos de uma única origem. Não existe nenhum ser humano que vem de uma outra origem que não seja Deus. Nesse sentido, Deus é o Pai de todos da humanidade. Os que creem nele, os que não creem nele, os que o seguem e os que o detestam. Deus é o Pai, nesse sentido, de Criador, o Pai de todos os seres humanos.
e como Criador, Ele ama indistintamente todos os seres humanos. Este é o propósito de Deus, esse texto, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não há condições de haver relacionamento entre eu e Deus, e entre Deus e eu, sem que estes princípios que eu vou falar aqui com você aconteça. Se você prestar atenção no livro de Gênesis, quando Deus decide nos criar, quando Ele decide nos criar, a Bíblia diz, em Efésios principalmente, que Ele planejou isso antes da fundação do mundo, em tempos imemoriais. Não sabemos quando foi que a Trindade decidiu criar o ser humano. Mas quando a Trindade decidiu criar o ser humano, não sabemos em que tempo foi isso, tinha um propósito de que os seres humanos, Deus que é Espírito, a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível, a qual homem algum jamais viu e nem pode ver. Que Deus é invisível, impossível ser visto por olhos humanos. Então Deus não tem uma imagem, não há uma imagem para a gente perceber Deus. Mas Ele disse que iria fazer o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. Para que eu pudesse então perceber a Deus, eu precisaria olhar para alguém. Para eu ver Deus, eu preciso ver a imagem de Deus. E Ele disse que essa imagem dele estaria na sua criação humana, nos seres humanos. Olhar para Deus era possível apenas se eu olhar um ser humano. Como é Deus? Eu deveria olhar a humanidade. Como Deus age, eu deveria ver a humanidade agindo. Como Deus pensa, eu deveria ver a humanidade pensando. Porque a maneira que eu poderia ter perspectiva de Deus mais real, tangível, tocável, possível, era que se Deus se expressasse em algo ou em alguém, e Ele decidiu se expressar nos seus filhos, na sua criação, na sua humanidade, em nós. Por isso a humanidade deveria ser a expressão da pessoa e da existência de Deus. Gênesis diz, façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. Deus deseja se ver em nós. Você já viu o espelho, né? Claro. Quem aqui já se viu no espelho? Aquela figura do espelho, se você... Vamos dar uma viajada, nós cheiramos uns negócios aqui hoje, antes do culto, né? O Luiz deu um negocinho para a gente cheirar, hoje aqui para desentupir o nariz. Eu estou acreditando que tem alguma coisa a mais lá aqui. O Júlio ficou muito alegrinho hoje aqui no culto. Não sei o que tinha lá naquele negocinho, né? Óleo de cannabis. É um negócio para desentupir nariz. Mas eu duvido dessas procedências do Luiz. Né? Veio da mão do Luiz, eu duvido qualquer coisa. Estou brincando, o Luiz é meu amigo. Estava falando mesmo? Vamos viajar aqui. No espelho, vamos viajar no espelho aqui. Irmãos, imagine que exista alguém, um ET, vem aqui no planeta Terra e nunca viu espelho. Ele não sabe o que é espelho. E você está em um lugar que ele não te vê. E olha para o espelho e, assim, de uma maneira que, olhando aqui no espelho, retrata a sua imagem. Ok? Tá viajando comigo aí? Ou senão eu vou te dar bolinha aí para te ajudar. O ET chegou, olhou para aquela imagem. Ele está olhando uma pessoa. E tudo que essa figura que faz é retratado ali na imagem. Mas aquela imagem não é essa pessoa. É a expressão dessa pessoa. Porque se você de alguma maneira quebrar aquele vidro, quebra a imagem, não tem mais imagem, acabou.
a expressão a minha expressão, que era só possível ver na imagem, em sendo quebrado o espelho, não se percebe mais a imagem. Então, é impossível eu conhecer esse indivíduo oculto sem a sua expressão. Está viajando comigo? Como é que esse ser que nunca viu Deus poderia conhecer esse Deus que habita em luz inacessível? Se ele se expressasse. E ele se expressou. Ele se expressou na humanidade e a gente viu que a humanidade quebrou. Então, nesse sentido, eu queria falar com você como é que Deus se expressa. Como é que nós podemos imitar a Deus? Quero dividir esse texto em três fases. A primeira fase é imitar a Deus como filhos amados. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você pode dizer para o seu irmão, seja imitador de Deus, porque você é um filho amado. Agora diga assim, filho amado, você é um filho amado. Olha, você pode até não acreditar, você pode não sentir, você pode nem perceber, mas Deus ama você. Isso é um fato. E as pessoas são amadas por Deus como filhos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E eu coloquei na minha mente, meu Deus, o padrão que o Senhor colocou para eu imitar é altíssimo. O Senhor deveria colocar um padrão inferior, mais próximo de mim, que eu pudesse imitar, porque eu vou arrumar uma desculpa de dizer assim, eu não posso amar como tu amas, porque eu sou humano e você é Deus. Eu jamais poderia imitar você. Eu não posso imitar as suas características, porque eu vou justificar a minha incompetência, as minhas fraquezas, dizendo a ti que eu sou humano, e um humano não pode imitar uma divindade, que tem a capacidade absurda. Então o Senhor colocou um padrão para mim, que é assim, não dá. De vez em quando eu converso lá em casa, a gente conversa com as pessoas, a gente diz, olha, você precisa, olha, é possível você agir dessa maneira, porque Jesus agiu. Aí a pessoa diz, mas é Jesus, né, pastor? Você não vai me comparar com Jesus. Pois é, mas Deus está dizendo aqui que o padrão para você, para que você desenvolva a sua existência, é Ele mesmo. Sejam imitadores de Deus. Imitem a Deus. Mas ele diz, eu quero que vocês imitem a Deus como filhos. Como filhos amados. Eu sei que existe uma compreensão em nós, evangélico, de alguma maneira, graças a Deus, e de certa forma, infelizmente, graças a Deus e infelizmente, essa loucura aqui da minha cabeça, porque parece que Deus tem um jeito de tratar a nós, filhos, pretensiosamente obedientes, de uma maneira diferente daqueles que não são obedientes. Lembra no pai dos 2 filhos, daquela parábola do filho pródigo? Imagine aquele pai, eu sou pai do Lucas e da Ana Clara. Eu estava pensando, eu tenho 2 filhos. 2 filhos que olham para o mesmo pai com um olhar diferente, que se relaciona com o mesmo pai de jeito diferente. A Ana Clara se relaciona comigo de uma maneira que o Lucas não se relaciona, mas é o mesmo pai. Agora, quem eu sou não depende da perspectiva do olhar do Lucas e da Ana Clara. Aquele filho que ficou em casa deixou de fazer festa, porque ele acreditava que o pai dele não gostava de festa. Na cabeça daquele filho que ficou em casa, o pai era de um jeito. Na cabeça daquele filho que fugiu de casa e queria retornar para a casa do pai, ele diz, eu não posso voltar para a casa do meu pai pedindo que ele me trate como seu filho.
Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque afinal de contas, não dá para ele me tratar mais como um filho. Eu vou pedir que ele me trate como um escravo, um empregado dele. Uma pessoa que ele contrata ali na rua, um desconhecido. Que ele trate comigo como ele trata qualquer desconhecido. Que ele arruma ali, que tenha uma relação de empregador e empregado. Porque na cabeça daquele filho, ele olha para aquele pai e não imagina que seria possível a atitude daquele pai. Então o pai não muda, mas a minha perspectiva do pai pode ser diferente do pai real. E aí então, o que a Bíblia está dizendo, que você não alcança o patamar de filho à medida que você imita. Vou dizer mais uma vez, você não alcança o patamar de filho de Deus à medida que você vai imitando, até você chegar no topo dessa relação em que você agora pode ser declarado por Deus que você é um filho dele. Não, você é filho dele. Independente se você o imita, você é filho dele. Em segundo lugar, você é amado por ele. Não é porque você o imita. Você é amado. E você é amado porque esse Deus ama filhos. É um pai que ama os seus filhos, apesar de seus filhos. Você pode dizer, Deus me ama apesar de mim? Deus não está esperando você merecer o amor. Deus não está esperando você merecer e chegar no status de filho. Você é filho. É possível ser filho e não ser uma expressão do pai. Esse aqui é filho do Fernando, mas não tem nada a ver com ele. Essa moça é filha do Júlio, mas não parece. A atitude dela, o caráter dela, o jeito dessa pessoa ser, não tem nada a ver com o Júlio, não tem nada a ver com o João. É possível você ser, apesar de filho, não imitar seu pai, não expressar o caráter do seu pai. Mas você não expressando o caráter do seu pai, não imitando o seu pai, não está, em relação ao nosso Pai Celestial, não está em xeque, primeiro, a sua filiação, segundo lugar, o amor do Pai para com você. Quando Deus diz, sejam imitadores de Deus, Ele está dizendo para pessoas que são os seus filhos, Ele os enxerga como filhos, e esses filhos são amados. Não é amado para ser filhos, é porque é filho, eu preciso imitar. Não é imitar para ser filho. É porque eu sou filho, compreendo o amor de Deus e sou constrangido por esse amor para poder imitar. Então, imitar a Deus como filhos amados. E interessante que Deus poderia apenas ser Deus, mas Ele decidiu ser Pai. Deus poderia apenas decidir ser Deus, o ser supremo, o grande, o absoluto, o autor de tudo, o grande, o enorme, o que pode tudo, está em todos os lugares, capaz de fazer todas as coisas, o santo, o poderoso, o glorioso. Ele poderia ser apenas Deus, e nós o adoraríamos, e nós o reverenciaríamos, e nós temeríamos o seu nome, mas Ele não é só Deus, Ele é Deus e Pai. Ele decidiu que o tipo de relação que Ele deseja ter conosco é a relação de pai para com seus filhos. Deus é o nosso Pai. Essa foi a revelação mais extraordinária que Jesus trouxe para nós, que Deus é o nosso Pai. Efésios capítulo 3, 12 diz que Deus é o Pai do qual Ele toma nome toda a família no céu e na terra. Ele é Pai, Deus é Pai. E Ele poderia ser conhecido como um Deus de justiça, como um Deus de poder, mas Ele decidiu ser conhecido como um Deus que ama os seus amados filhos. Deus é Pai que tem filhos amados. E aí a Bíblia diz então, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha só,
A decisão de ser pai partiu de Deus. Mas a decisão de ser um filho que imita o seu pai é uma decisão dos filhos. A decisão de ser um pai que ama os filhos, apesar dos filhos, é do pai. Existem pais que não conseguem lidar com fraquezas morais, fraquezas intelectuais, fraquezas espirituais. Presta atenção que eu estou te vendo. Fraquezas. Existem pais que, se uma moça ficar grávida, solteira, o pai expulsa ela de casa. Ele não consegue lidar com uma moça que se engravidou fora daquilo que é correto. Ele só consegue ter a relação com a sua filha dentro do seu lugar, do seu reinado ali, e que aquela filha possa experimentar de todas as bênçãos dessa família, se esse filho andar coerentemente com o pai. Mas se esse filho não andar em coerência com as regras, com as normas, com tudo que esse pai acredita, esse pai então vai expulsar. Expulsa porque ele tem problema com a sua identidade sexual. Expulsa porque ele tem problemas com a sua identidade moral. Em algum nível, a relação poderá ser quebrada porque aquele filho não consegue se sujeitar àquilo que é saudável na relação. O contrário também acontece de pais bebuns, de pais drogados, de pais de caráter pervertido, que a família não consegue lidar com ele e precisa romper a relação. Então, a decisão de que pai eu vou ser é minha. E Deus decidiu que o tipo de relação que Ele vai ter conosco é de um pai amoroso. A decisão de imitar o meu pai não é do pai, é do filho. Por mais que você fale, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, meu filho, não fale essas palavras, meu filho, ande assim, meu filho, olha esse caminho, cuidado com isso. A decisão sempre será do filho. É você que decide se você vai imitar a Deus. Porque Deus abençoa você e você tem comida. Imagina, eu vou fazer essa comparação da relação de casa. Não é porque os pais traz refeições, traz cuidado para a família, para os filhos ali, que significa que o pai está alegre com a atitude de todos ali. Não significa isso. O amor do pai pelo filho não é a assinatura do pai para as aberrações dos filhos. O que não está incorrendo perigo na parte de Deus é que a maldade dos filhos de Deus, não coloca em xeque o amor de Deus e as intenções boas de Deus em relação aos filhos que Ele tem. Então a decisão de ser um filho que imita o pai é do filho. Essa é a primeira realidade desse texto, que Deus decidiu amar os filhos. Segundo, existem realidades em Deus tão maravilhosas apenas nele. A teologia diz que existem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos não comunicáveis de Deus. Existem características em Deus, atributos, caráter, virtudes em Deus, que somente Ele tem e Ele não compartilhou. Por isso que a gente usa a palavra comunicar. Ele não compartilhou dessas características dele para nós. Por exemplo, Deus é todo poderoso. Ele não compartilhou isso conosco. Nós não somos todos todo poderosos. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um atributo dele. Como é que chama isso? Onipresença. Ele pode estar em todos os lugares. Mas Ele não comunicou a você essa característica de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Deus é autossuficiente, não precisa de oxigênio, não precisa de nada para existir, para ser feliz. Deus não criou nada por necessidade. Nós criamos coisas porque nós precisamos. Nós criamos cadeira porque precisamos sentar. Nós colocamos sapato porque a gente machuca o pé. A gente coloca roupa porque a gente não quer ficar exposto. A gente constrói óculos para ajudar na nossa visão. Tudo que nós construímos tem a ver com a nossa necessidade. Deus não precisa construir nada, porque Deus não precisa de nada. Deus é autoexistente, nós não somos assim. Deus faz tudo o que lhe apraz, tudo que Ele tem vontade, tudo que lhe dá prazer, Deus faz. Se Ele quer alguma coisa, Ele pode fazer, Ele consegue fazer, Ele tem poder para fazer, Ele tem capacidade para fazer, nós não. Os planos de Deus não podem ser frustrados, o nosso pode. Então aquilo que em Deus é maravilhoso, é extraordinário, em nós, essas características de Deus, sendo buscada, experimentada e vivida na perspectiva da intenção de querer viver, faz da gente diabo. Imitar a Deus nos seus atributos que não são comunicados, faz de você um diabo. Por exemplo, pensa num pai autossuficiente. Pensa numa mulher, senhora de 50, 70 anos de idade, a matriarca da família soberana, incontestável. Veja as relações como serão. Veja como será prejudicial a você, se você é alguém que deseja e busca estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No aniversário da filha, que é no mesmo dia da reunião da sua empresa, que tem o futebol que você não quer perder, e que a sua esposa quer que você saia para comprar o pão, e que você está desanimado. Mas existem todos esses lugares que você precisa estar, e você precisa estar. Como que você vive? Nessa busca de querer satisfazer todo mundo, eu vou no aniversário da filha, eu vou comprar aqui o presente da minha mãe, eu vou aqui na casa da minha tia, porque hoje ela sabe, o pastor me chamou, a igreja, o meu trabalho, a minha empresa. Vou dar um troço na minha cabeça. Quando você exige que as pessoas estejam no seu aniversário, porque você é importante. Ué, você não foi no meu aniversário? Não deu. Como assim não deu? Como assim não deu? Você não me ama? Não amo. Você não gosta de mim? Gosto. Mas você não veio, você não foi, você não ligou. É porque você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Seu pai não pode estar com você em todas as datas especiais. E quantos filhos machucados na relação com seus pais, porque o pai faltou àquela reunião da escola. Ele tinha que ir na reunião da escola, mas também tinha que estar na reunião. E aí ele sabe como que vai fazer? Uma mãe que trabalha, e tem reuniões, e tem isso, e tem aquilo, e você não pode estar. Não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é possível saber de tudo. Meu bem, por que você fez aquele negócio? É porque naquele dia, naquela hora, naquela circunstância, me pareceu que esta seria a melhor forma. Mas dias se passaram e veio novos conhecimentos, e veio um novo entendimento, e coisas que eu não sabia, que aconteceu e que agora, olhando tudo, eu percebo que eu fiz um péssimo negócio, mas eu não sabia disso, eu achava. Então, nós não temos todo o conhecimento. Você está grilado, está nervoso, sua esposa está assim. Teve um dia que a minha esposa falou, por favor, me ajude a sair desse lugar que eu estou. Eu falei, cara, eu não sei como que eu te faço para te ajudar. Porque parece que eu agia de uma maneira, ficava pior. Eu falava outra coisa, ficava pior. Eu falei, cara, se eu ficar em silêncio, é ruim. E se eu falava, é ruim também. E havia uma necessidade. Eu falei, Deus, como que faz? Você não consegue ser perfeito nas relações. Então, essas realidades de Deus em nós, que nos abençoa, quando Ele as tem para nós, nos fazem bem, nos coloca de joelho em reverente adoração,
nos coloca admirados por sua grandeza, mas que terrível uma pessoa autossuficiente, que terrível uma pessoa megalomaníaca, que terrível uma pessoa presunçosa, que terrível uma pessoa controladora. Não tem, a gente usa essa expressão, está tudo sob o controle de Deus, mas que terrível uma pessoa que acredita poder controlar todo mundo. A roupa que você vai vestir, a conversa que você deveria ter feito, por que você não falou daquele jeito? Por que você pensou isso? Você quer controlar. Não é possível imitar a Deus nesses aspectos. Esses aspectos que eu estou descrevendo, essas características em nós, produziria nas relações abuso, presunção, frustrações. A raça humana entraria em extinção, irmãos. Imagine se você tivesse o poder que tudo que você quisesse acontecesse. Imagine. Nós não teríamos jogador de futebol, porque as mães não iam querer que os filhos fossem jogador de futebol. Queria que eles fossem advogados. Não teríamos, talvez, brilhantes, sei lá, professores. Porque professor não dá dinheiro, então é melhor você ser médico. E não vamos ter professores, porque basta eu querer e eu vou controlar ele. Então, não nos foi dado o poder de controlar destinos. Então, em que devemos imitar a Deus? É o meu terceiro e último estágio aqui, partindo para os finalmente. Em que eu devo imitar a Deus? Em que eu posso imitar a Deus como sendo seu amado filho? O que eu posso olhar para o meu Deus e dizer, e Deus dizendo assim para mim, isso que eu sou, eu quero que você seja. Do jeito que eu faço, eu gostaria que você fizesse. Agora olha aqui para mim. Esse é o momento mais sério da ministração, se eu pudesse assim dizer. Olha aqui para mim. Esse desejo de Deus é o mais íntimo de todos os desejos que Ele tem para você. O maior desejo que Deus tem para você e para mim é esse desejo. Que você possa imitá-lo. Que você faça como Ele faz. Não é assim, eu sou bom e tudo bem você ser ruim. Deus está dizendo, olha, não é coerente você, em sendo meu filho, e eu sou bom para com você, e você ser ruim para as pessoas. Não pode ser assim, eu perdoo você, mas você não perdoa as pessoas. Não pode ser assim, meu filho, eu sou generoso para você, mas você não é generoso para as pessoas. Eu quero que você seja como eu sou para você, e que você replique isso nas pessoas, porque eu quero que você seja como eu, a fim de que aqueles que não me conhecem ainda, em sendo os meus filhos não me conhecem, vendo você, perceba como eu sou bom. E eu coloquei aqui 3 características que eu queria falar com você. Sem essas virtudes de Deus, é impossível a comunhão. Vem aqui, Júlio, só um pouquinho. Sem essas 3 características que eu peguei aqui na Bíblia, sem que elas existam em mim, sem que essas características de Deus que existem no meu Pai, elas sejam repetidas por mim, na minha relação com o Júlio, esta relação aqui só vai continuar existindo se você, Júlio, fizer só o que eu gosto. Porque o dia que você me contrariar em algum nível, eu vou cada vez mais me distanciar de você.
cada vez mais me distanciar de você. E se você deliberadamente fizer alguma coisa que me machuque, eu não vou só não andar com você, corre o risco de eu, inclusive, partir para cima de você violentamente. Com palavras, ações, atitudes, de maneira que no meu coração o que existe é só raiva, rancor, ressentimento e ódio para com você. Que precisa ver em mim a imagem do meu Pai, a fim de que você possa amar o meu Pai. Dá um abraço aqui, Júlia. Faz tudo certinho, viu, meu irmão? Se não... Sem essas características que nascem em nós, mesmo como um brotinho, queridos, não é do 0 para o 100. Um brotinho, uma sementinha que tem ali, que está crescendo à medida que você caminha com Deus. Características que talvez em alguns mais, outros menos, mas em todos existem. Quais são as características que eu posso ver em Deus que pode ser uma bênção, sem elas eu não posso viver? Seja como seu pai, tenha mais paciência com as pessoas. Você pode dizer para o seu irmão, tenha mais paciência. Fala mais forte, fala mais forte. Tenha mais paciência com as pessoas. Queria que você colocasse aí, por favor, irmão, 1 Pedro 3,9. Seja como seu pai. Tenha mais paciência com as pessoas. Pare de ficar corrigindo. Para de ficar corrigindo. Eu falo isso para mim mesmo. Toda hora eu estou corrigindo alguém. Para de ficar corrigindo. Pare de ficar controlando as pessoas o tempo todo. Sabe, aquele tempo todo controlando, não permitindo o erro de ninguém, que tem que ter uma perfeição o tempo todo, não pode errar, de maneira que você não respira. Não pode assim, não pode aqui, não pode assim, não pode. Você fica assim, como é que é? A pessoa não me quer, ela quer que eu seja ela quer uma expressão dela em mim. Tenha mais paciência. Deixa as pessoas serem do jeito que elas consigam ser. Rafaelzinho aqui, meu Deus, o Rafael sobreviveu ao longo dos anos dele conosco, porque nós queríamos que o Rafael fosse de um jeito para ministrar. Rafael, você precisa ser assado. Rafael, você precisa ser assunto. Rafael, você tem que sair assim. O Rafael, sabe, tinha vezes que ele não sabe como é que ele tem que ser, porque todo mundo quer que ele seja o que o Rafael não é. E aí ele fica inibido de fazer as coisas, pode ficar inibido de fazer as coisas, se ele não se libertar. Não estou falando que ele é escravo disso, mas se uma pessoa se permitir ser escrava disso, ele vira um subserviente, uma relação de abuso, em que você não pode mexer, cara. Tem que ser desse jeito aqui, assim, sabe? É terrível isso. 1 Pedro 3,9 diz assim, não... 3,9? 1 Pedro, tomara que eu não tenha errado, vamos ver. Não, eu acho que então deve ser 2 Pedro, mano. 3,9. Vê se é. Senão eu vou. Vê se é 2 Pedro 3,9. Isso. Olha só. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ai. Quando foi que o Senhor mandou Noé construir a arca? Uai, semana passada. Vamos embora construir essa arca, filho. Todo mundo animado construir a arca. Vai chover. E aí, Noé? Até hoje, Noé? Pois é, rapaz. Esse mês me deu uma gripe. Fiquei gripado e os meninos, tudo deu um problema aqui, todo foi gripado. Cara, mas já tem 1 ano, bicho. Você ainda nem cortou as madeiras todas. E aí, Noé? 60 anos, Noé, essa arca não está pronta. 60, 70, 80, 90, 120 anos. E se demorasse 200, 300, não ia vir o dilúvio, enquanto a arca não ficasse pronta. O que definiu quando é que o dilúvio ia vir, era quando a arca ficar pronta. A arca, esse tempo da construção, é o tempo da misericórdia, da bondade, da paciência. Você acha que Deus chega e fala, não é, hein? Pelo amor de mim, hein, não é? Não, meu irmão, vamos, meu filho.
Acorda, que coisa é essa? Constrói essa arca. Acho que Deus ficava assim, demora mais um pouquinho, Noé, demora mais. Demora mais, Noé. Porque parece na cabeça nossa, irmão, Deus está querendo apagar todo mundo o tempo todo, riscar todo mundo do mapa o tempo todo, quer matar todo mundo mesmo o tempo todo. Ah, aquela tsunami, foi Deus. Aquele relâmpago, é Deus. Aquele carro que bateu, foi Deus. Deus parece que está querendo destruir tudo. Que visão de um Deus carrasco, malvado, que quer matar. Hã? Mais diabo que Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam. Não é Deus que acha que está demorando, somos nós. A julgam demorada, pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo. Longânimo. Para convosco, não querendo que nenhum, olha a intenção, nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Salmo 86, 15. Salmos 86, 15. Deus é paciente. Mas tu, Senhor, és Deus compassível e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e verdade. Deus é paciente. Deus fica chateado com alguma coisa que acontece. Sabe o que Ele faz? Ele manda um sonho. O pregador prega. Ele envia um profeta, envia outro profeta, e vai enviando profeta, para com isso, pare com isso, pare com isso. Deus não quer fazer aquilo, Ele é longano, tem paciência demais. Sabe quanto tempo demorou para Jesus nascer, depois que Adão pecou? Irmãos, mais ou menos, não sei, talvez mais de 3.000 anos. 3.000 anos para a promessa feita a Adão se cumprir. Deus fez uma promessa para Abraão, ele tinha 70 anos, 70 anos, se eu não estiver enganado. Foi cumprir quando ele tinha 30 anos depois. Deus é paciente. Nínive estava aprontando, matando todo mundo, estripando todo mundo, rasgando as mulheres grávidas, destruindo todo mundo. Ele manda Jonas lá, Jonas não vai. E chega no final do livro, Jonas fala assim, sabe por que eu não queria vir, Senhor? Porque eu sei que o Senhor é paciente demais. Você já tinha acabado com tudo, mas o Senhor é muito paciente demais. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar. Talvez você pense que Deus está com a raiva de todos os seres humanos. Deus é tardio em irar-se. Os profetas diziam assim, a ira de Deus dura um momento, mas a sua misericórdia não tem fim. A ira é um momento, eu vou, mas esse menino, eu amo demais, mas Senhor, é Saddam Hussein, pois é, eu quero que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vamos dar mais um tempinho. Senhor, essa árvore aqui não está nascendo fruto, vamos cortar? Não, vamos deixar mais um ano. Eu vou adubar, eu vou colocar ali um negócio, mas quem sabe? Paciência com as pessoas. Ah, pastor, mas assim também, né? Pois é, Deus é assim. Deus quer que você seja o quê? Vamos igual baiano? Paciente. Ah, pastor, não consigo. Pois é, Deus que é muito mais certinho do que você consegue. Ele quer que você reproduza essa característica dele. Tenha paciência, filho. Não deu hoje, vamos ver amanhã. Faça tudo para dar certo hoje. Não deu. Não vai matar ninguém, não vai... Tenha paciência. Você está ensinando um negócio para o seu filho, ele não está aprendendo, tenha paciência. Está ensinando alguma coisa para a sua esposa, ela não está conseguindo, tenha paciência. A sua esposa para com seu marido, tenha paciência. Ter paciência não significa passividade. Não é deixar como está para ver como é que fica. É tomar atitudes para que aquilo aconteça no tempo do outro. É como se a Amanda tem 2 bebês ali, né? 2 bebês, como que faz? Fabiana chegou para o Lucas, Lucas não suporta, mas vai arrumar um emprego, Lucas. E o Lucas já está assim, meu pai, como é que eu faço para arrumar um emprego? Como é que faz? Como é que arruma emprego? Eu nunca arrumei emprego, como é que faz para arrumar emprego? Vou fazer o quê? Como é que eu vou trabalhar? Como é que é isso? Sabe, demorou 15 anos. Ah, mas quando eu comecei a trabalhar com 10, pastor. Pois é.
Lá em casa talvez vai ser com 15, na casa do outro, de outro jeito. Mas tenha paciência para lidar com as coisas. Às vezes nós somos impacientes. Eu digo mais uma vez, ter paciência não significa passividade, mas manter atitudes perseverantes, de amor, de ternura, até que a outra pessoa seja curada, restaurada. A atitude da paciência não é pensar em si. Eu já tenho emprego. Eu já tenho esposa. Eu já tenho filhos. Agora eu preciso ter paciência em levar o Lucas, levar a Ana Clara, fazer faculdade. 5 anos fazendo direito. Mas, entanto, paciência. Alguns vão aprender mais do que os outros. Seja como Deus, tenha paciência. Segundo e penúltimo, seja como seu pai, não leve em conta o passado. Atos 14, 16 e 17. Atos 14, 16 e 17. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Irmãos, presta atenção nisso. Pois você lê o contexto de Atos na sua casa. Por favor, volte mais uma vez. Volte o texto. O qual Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, adorassem quem eles quisessem adorar, vivessem do jeito que estava lá Sodoma e Gomorra, estava lá. Deus teve atitudes, sim, na história, não para a eternidade. A Bíblia diz que Deus não levou, olha para frente, por favor, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, para esses sodomitas, para os caras lá de Nínive, para os pecadores devassos, para os idólatras, para os ateus. Como é que ele deu testemunho de si? Ficando irado, ficando magoado, ressentido. Não me ama, não me busca, não me quer, me rejeita, quer saber? Vou fechar o céu, vou trancar a terra. E vai ser tudo ruim agora para todo mundo. Não, olha só como que ele dá testemunho de si. Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. O que mais? Enchendo o coração de fartura e de alegria. Deus não está falando com os crentes. Olha, vocês foram desobedientes a mim e eu mantive isso aqui com vocês. E não, ele está falando de todo mundo. Da raça humana perversa. Longe dele, ele diz, eu dei testemunho de mim. Para quem me abandonou, para quem me rejeitou, para quem não me buscou, para quem me substituiu, eu dei testemunho da minha bondade para com eles. Como? Dando para eles chuvas, estações frutíferas. E enchendo corações deles de alegria. Apesar deles serem assim, eu enchi o coração deles de ternura. O filho ama o pai ama o filho, a esposa ama, sabe? Apesar deles serem, eles têm ali alegrias, e essa alegria fui eu que estou dando para ele. Então você fica escandalizado, Deus encher de alegria um pedófilo. Deus não está dizendo, olha, ok a sua pedofilia, hein? Não, não está dizendo. A bondade de Deus não está avalizando ninguém. Porque Deus é bom não significa que Ele está alegre com as nossas atitudes, é que Ele é bom. Ele está dando testemunho, Ele acredita que a maneira de salvar os pecadores não é sendo carrasco com os pecadores e aplicando a sua justa justiça. Deus já marcou o dia disso acontecer, mas até que isso aconteça, Ele está sendo longânimo. Muitas vezes, nós não temos relacionamento com os nossos pais por conta de erros do passado. Perdemos relacionamentos com os nossos amigos porque eles erraram conosco no passado. E nós estamos trazendo para o presente ressentimentos que nós tivemos lá atrás. E Deus está dizendo, eu quero que você seja como eu. Não leve em conta o passado. Não leve em conta, deixa. Absolva, receba o prejuízo. Deus não é ressentido com o nosso passado, vamos dizer assim? Deus não está ressentido com você. Olha, vai ficando aí, eu vou ver aí um dia que meu coração abrir para você. Não, Deus não está ressentido com você. E Deus espera que você não fique ressentido com ninguém. Seja imitador de Deus, não fique ressentido com ninguém. Terceiro e último,
Seja como seu pai. Busque a reconciliação sempre, mesmo que lhe custe. 2 Coríntios 5,19. Deixa só um pouquinho. Seja como seu pai. Busque a reconciliação sempre, mesmo que lhe custe. Irmão, imagine, Deus desde sempre, desde Adão, Ele vem buscando reconciliar com os seres humanos. Constrói uma arca, constrói canções, sabe, dá talentos e dons para as pessoas, levanta profetas, põe um arco-íris lá para dizer, estou em paz com vocês. Envia Jesus, envia anjo, envia a palavra, envia o Espírito Santo. Deus está querendo reconciliação. E por último, Ele enviou Jesus. Vamos ver o texto aí? Vamos ver o texto de 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. O mundo não estava querendo reconciliar com Deus. Mas Deus diz, eu vou reconciliar com o mundo. Tudo que o mundo me deve, olha o que Ele fez. Não imputando aos homens as suas transgressões. Como é que eu posso continuar a ter relacionamento com o Júlio, se o dia que o Júlio pecar contra mim, eu não levar em consideração as transgressões dele? Eu vou dizer o seguinte, olha, me feriu, me agrediu, me desonrou, me desrespeitou, mas quer saber, não vou levar em consideração, porque eu prefiro ter o Júlio do que ficar com as transgressões. Não levando em conta as transgressões dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe o que Deus fez com as nossas dívidas? De todos os mandamentos que nós tínhamos contra Ele. Sabe o que Deus fez, irmãos? Pegou as suas dívidas, a dívida da humanidade inteira. Não foi a dívida da igreja. De todos os seres humanos, de todas as épocas. Fez isso, ó. Rasgou. O escrito de dívida que era contra nós, Ele cancelou. Ele não só cancelou, Ele pegou isso e cravou na cruz. E disse, está tudo perdoado. Nenhum ser humano vai para o inferno por falta de perdão. Nenhum ser humano se perderá porque pecou, porque todos os pecados foram perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro capítulo 1, diz assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente a cobertura pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então quando Deus olha para a raça humana, não é uma raça humana em dívida, porque a dívida foi paga. É uma raça humana que se rebelia contra o perdão. Então quando eu olho para a raça humana, eu preciso fazer o quê? Com os meus irmãos. Cancelar a dívida, rasgar a dívida, colocar na cruz e dizer, está pago. Está perdoado. E aí, não é assim, está perdoado, mas não senta aqui na mesa. Não, senta aqui na mesa. Vamos partir o pão. Vamos partir o pão. Sem essas características de Deus não existe comunhão, irmãos. Ninguém nunca conseguirá se reconciliar se você não retirar a ofensa. Não voltaremos a ser irmãos, amigos, colegas de trabalho lá. Se o seu colega te ofendeu e você guarda a ofensa, joga a ofensa fora. Acolha o rapaz, a moça, o chefe. Mas ele é chato. Ele é chato. Não seja você chato. Não acolha a ofensa. Seja como o nosso pai. Porque se o pai colhesse as minhas ofensas, irmão, tem dia que... Imagina se Deus tratasse você por causa das suas ofensas. O que sobraria para você e para mim? Mas Deus trata você não porque você merece. Ele trata você de um jeito porque Ele te ama. Não que as suas ofensas não ofendem. Não que a sua sujeira não seja sujeira. Não que a sua carniça não feda. Como é que fala? Não cheira mal. Cheira mal. Mas como um pai que ama, ele pega aquele menino. Ele põe um anel no dedo daquele menino. E ele não volta dando lições de moral no menino. Ele só beija o menino. Porque o pai quer o menino.
que cada um de nós consiga, gradativamente, com a ajuda do Espírito Santo e dos irmãos, aperfeiçoar no amor. Porque Deus não disse, nos chamou para que nós parecesse com Ele no poder. Já viu tanto que nós somos preocupados com a unção? O que é a unção? É o poder que capacita. Tem que ter unção no louvor, tem que ter unção na igreja, tem que ter unção na pregação. Mas a Bíblia e os profetas e os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, a preocupação delas tinha a ver com amor. Porque sem amor, nada se aproveitará. Se na sua mesa sentam apenas as pessoas boas, irmãos, até o pior dos pecadores é assim. O desafio é você aumentar, colocar cadeiras na sua mesa e deixar pessoas não gratas. Pessoas... É fácil dar esmola. É fácil dar cesta básica. O difícil é trazer para a comunhão. A igreja precisa ser esse instrumento de Deus da comunhão. Da comunhão entre todos e não entre alguns. Os apaniguados. Os que pensam como você pensa, que gostam do que você gosta. Todos. O esquisito, o chato. O introvertido, o extrovertido. O que fala mal, o que fala bem. O mal cheiroso, o rico, o pobre, o negro, o branco, o gay. Nós não estamos dizendo assim, eu estou dando o meu amor para você, significa estou aprovando você. O fato de eu te dar amor, carinho, atenção, cuidado, zelo, proteção, colocar um prato aqui para você ficar comigo, não significa que eu estou concordando com você. Significa que eu amo você. E que você é o meu irmão. Que você é minha irmã. E que o nosso Pai quer os seus filhos à sua mesa. Quantos filhos estão aqui que nem conversam com seus pais? Eu tenho uma alegria assim. Hoje o Ricardo, pai do Davi, chegou aqui. Hoje eu vou almoçar lá na casa da minha mãe. Ela vai fazer tal coisa. Nem lembro o que ela vai fazer. Mas eu só lembrei que ele ia para a casa da mãe. Quantas pessoas têm pai e mãe, mas não conseguem viver em amor, porque o pai e a mãe, ou os filhos, não são do jeito que você gostaria que eles fossem. O amor aproxima os diferentes. O amor aproxima o pecador do seu Deus e o Deus desse pecador. Só o amor de Deus dá-nos condições de nos aproximar de Deus com os nossos pecados. Eu não sei porque é onde nós aprendemos que o nosso pecado espanta Deus da nossa vida, o Espírito Santo vai embora quando nós pecamos. Um Deus assim eu não preciso dele, eu preciso de um Deus exatamente quando eu me perco, quando eu transgrido. Ele precisa vir atrás de mim para segurar na minha mão, para produzir em mim arrependimento, para gerar em mim constrangimento de amor. Deus não vai embora jamais, porque o nosso Deus é o Emanuel. Tabernaculou conosco, mora em nós, e não está com vontade de destruir o mundo. Jesus diz, eu vim ao mundo não para julgar o mundo, eu vim para salvar. Que você seja assim também, irmão. Acorde de manhã, pense em todos os seres humanos, inclusive naqueles e naquelas. Diga, todo escrito de dívida que ela tinha, que ele tinha contra mim, eu cancelo, está perdoado, está perdoado, está perdoado. O mundo está perdoado. Se Deus perdoou, eu também perdoo. Eu quero ser alguém que não carregue um caderninho de dívida dos outros. Eu quero ser uma expressão do amor de Deus, que sempre acolhe, que dá bondade para quem é mau, de dar alegria para quem é mau. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados.